Em sua trajetória, o deputado federal Wilson Pichler enfrentou diversos momentos em que precisou de coragem. Em todos eles, sua força de vontade foi uma lição de vida. Eu fui criado na roça, até a idade de 15 anos por aí. Saí de casa, da casa da minha mãe, pedi licença para ela para vir trabalhar fora. Eu só sabia trabalhar na roça. E eu, para me defender um pouco, eu tive que continuar um pouco ainda trabalhando na roça. Aí eu desanimei de uma vez a roça e vim para a cidade aprender a profissão de mecânico, que era o que eu mais queria. Eu morava com uma família lá em Maringá. Morei 8 anos, porque meu pai ficou doente, eu não tinha mais a mãe. Depois ele faleceu, eu fiquei com essa família. Ela trabalhava no salão de costura. Nesse trajeto de trabalho, de ir para o trabalho e voltar para o trabalho, eu conheci a Margarete. Casei com ela em 1960. Aí eu comecei a costurar em casa e dar aula de costura. Que lá ia ser construída uma usina, uma monstra de uma usina, em Guaíra. Eu falei, opa, lá nasceu o Wilson. A criança, normalmente, ela se espelha no pai e na mãe. Então, os meninos viam eu trabalhando na oficina e eu falava para eles, olha, estude, cresça. Já no primeiro grau, terminando o colégio, ele já estava invocado com o negócio de eletrônica. Foi onde que ele veio para o Cefet, para a Escola Técnica Federal do Paraná, então, né? Viemos aqui para Curitiba, para eles ter estudo, porque eu não tive estudo, eu sei a falta que faz. Então eles trouxeram, viemos, sofremos muito aqui dentro de Curitiba, mas conseguimos. Quando ele começou a fazer faculdade mesmo, ele não saía de cima dos livros. Ficava às vezes até meia-noite ali, estudando. Sempre gostou. Esse mestrado foi uma bolsa que ele ganhou. E eu falei, rapaz, você tem sorte agora, conseguiu essa bolsa, vai em frente. Aí ele foi. Mas os desafios não pararam por aí. Logo, Wilson percebeu que a educação de qualidade que ele recebeu deveria ser disponibilizada para mais pessoas. O Wilson continuou estudando, foi fazer mestrado na Unicamp. Quando ele terminou a faculdade, ele tinha dado um carro para ele, né? E o carro já estava ruim, estava velho, né? Ele falou, pai, vamos vender esse carro, eu preciso comprar um computador. Chegou em casa e falou assim, pai, vamos montar uma empresa aí de cursos de pós-graduação, cursinhos de pré-vestibular, essa coisa aí. Até porque o Wilson sempre foi um menino assim, desde pequeno, ele foi muito estudioso. Um projeto que foi uma coisa fabulosa, foi um projeto muito bem elaborado, um projeto que visa melhorar a educação no Brasil. Tem que começar por um lugar, começar por onde? Começar pelo próprio professor. Então, teria que melhorar esse professor, mas melhorar ele só no conhecimento, só numa especialização, não basta. Tem que melhorar ele financeiramente. E o projeto visava isso. Há 15 anos criou o IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, que oferta cursos de ensino superior acessível à população. Mais tarde, fundou a Faculdade Internacional de Curitiba, Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, FATEC Internacional. Hoje, essas instituições integram o Grupo Educacional Uninter, uma referência na educação presencial e à distância. O Wilson, ele criou esse empreendimento, essa instituição, que hoje tem muito sucesso, baseado num trabalho excessivo, de persistência. Ele é muito persistente. Você que se dedica assim de corpo e alma a um objetivo, você só pode ter sucesso, porque não existe outro jeito. E ele é um homem muito dedicado, ele não para nunca. Eu vejo no Wilson uma pessoa com muita consciência social.
O fato dele ter ter uma origem humilde, a família dele, o pai dele mecânico, a mãe dele costureira, eles terem batalhado a vida inteira, ele ter feito só escola pública. Então ele vê assim, tudo que ele conquistou e que tantas outras pessoas poderiam conquistar tendo oportunidade na educação, o trabalho que ele fez criando o Instituto de Responsabilidade Social, né? É muito importante. Ele tem essa consciência de que a educação transforma a vida de uma pessoa. Com mais esse desafio vencido, munido de muita força de vontade e coragem, Wilson Pichler percebeu que era chegada a hora de trabalhar para o povo e pela educação do povo, de forma mais direta. Foi quando, com uma votação expressiva, tornou-se primeiro suplente do PDT na Câmara Federal. Em maio de 2009, substituindo Homero Barbosa Neto, assumiu o mandato de deputado federal. Conheci o Pichler em 2006 durante a campanha presidencial. Eu tinha apenas 1% das pesquisas. E cada vez que eu chegava no aeroporto de Curitiba, ali estava ele me esperando. Tomávamos um carro, um ônibus e saíamos rodando pelo estado. Ele nunca titubeou, sempre deu ideias boas sobre o que fazer para realizarmos a revolução na educação que o Brasil precisa. Só isso bastaria para eu ter por ele um grande respeito e até uma certa gratidão. Mas não foi só isso que me fez me aproximar cada vez mais do Pichler e hoje me considerar um amigo dele, como eu me considero. Foram as conversas em que ele mostra firmeza da sua preocupação com a defesa nacional, coisa que poucos parlamentares hoje têm. A sua firmeza e preocupação com a necessidade de mudar a educação no Brasil. O seu conhecimento dos aspectos educacionais, muito na área universitária, muito na área da educação de base, mas sobretudo na importância do ensino técnico, até porque ele é um produto do ensino técnico. Finalmente, passei a admirá-lo também por como ele trabalha bem o problema das relações entre universidades particulares e universidades estatais, com a consciência de que é preciso fazer com que todas elas, as particulares e as estatais, prestem um serviço público ao país, formando aqueles quadros que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento. Eu tenho orgulho de ter o Pichler como meu amigo. E se eu fosse paranaense, eu teria muito orgulho de tê-lo como deputado do meu estado. Obrigado, senador. O deputado Wilson Pichler demonstra forte atuação parlamentar. Em seu primeiro ano de mandato, mostrou aos seus eleitores e aos paranaenses sua grande preocupação com a educação, saúde e segurança. Um exemplo disso foi o apoio dado pelo deputado à PEC 300, projeto que defende e institui piso salarial aos militares. O deputado federal Wilson Pichler, com sua garra e determinação sempre presentes, se tornou um parlamentar atento aos anseios da sociedade, notadamente com a educação. No primeiro ano do mandato, fez um alerta: a educação básica está em crise. O deputado federal do Paraná mostrou que os dados do censo escolar de 2009 demonstravam queda no número de alunos matriculados no ensino fundamental e médio. E não parou por aí. Wilson Pichler defende a educação em tempo integral, centros de educação integral e escolas de ensino técnico. Também apresentou a emenda à Constituição para tornar legal a educação domiciliar. Solicitou audiência pública para aprimoramentos do programa Universidade para Todos, o ProUni. Também incentiva que empresas contratem profissionais recém-formados, num projeto de lei que sugere uma redução em até 10% nas contribuições previdenciárias para o empresário que oportuniza a inserção do novo profissional no mercado de trabalho. Outra proposta apresentada buscou limitar o capital estrangeiro no ensino superior no Brasil. Eu quero dar uma palavra a você, trabalhador, trabalhadora desse querido estado do Paraná. A palavra e o pedido do voto ao professor Wilson Pichler, professor experiente, homem dedicado à sua vida e educação, que precisa continuar em Brasília, defendendo o interesse do povo do Paraná, do nosso PDT. Vote professor Wilson Pichler, 1212. Fácil de votar, fácil de confiar. Eu tenho muito gosto de falar do Wilson Pichler. O Wilson Pichler é um deputado que representa seguramente todos os interesses do Paraná. Eu vejo no plenário, na sua atuação,
quando ele se manifesta sempre preocupado com o estado do Paraná. De modo que, pelos serviços relevantes que ele presta aqui no Legislativo, eu posso dizer sem sombra de dúvida que ele engrandece e enobrece o estado do Paraná. O parlamentar defende ainda a redução da jornada de trabalho, liberação de recursos para o aeroporto Afonso Pena, diploma para os jornalistas, criação de uma política de segurança integrada para o Paraná, liberação de recursos para hospitais e unidades de saúde. Entre outras questões, instalou a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, na qual é presidente e hoje está em plena atividade dentro do Congresso Nacional. Educação, força, garra e dedicação. Essas palavras têm grande importância na vida do deputado federal Wilson Pickler, que antes mesmo de ser deputado é filho, pai, professor, educador, um empresário de sucesso e um cidadão paranaense. Você acabou de ver algumas das minhas realizações em 1 ano e meio de mandato. Para dar continuidade a este trabalho em um próximo mandato, eu gostaria de continuar trabalhando pela educação, em especial pela educação das crianças, a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Por quê? Criança não tem sindicato. Depende de nós, políticos, para assegurar a elas um futuro melhor, o acesso à educação, à qualificação e, obviamente, uma profissão bem remunerada que lhe dará condições de uma vida digna, de sustento da família e, obviamente, a felicidade que todos têm direito. Para a área de segurança, eu gostaria de continuar a trabalhar pela aprovação da PEC 300 e 446, que propõe um piso salarial para a classe policial, tanto civil como militar, em todo o Brasil. Esta PEC também propõe a criação de um fundo de amparo, de um fundo de complementação dos salários desses policiais. Assim, os estados não terão dificuldades, a União complementará o salário da polícia. E também um projeto de segurança integrada, unindo a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Guarda Municipal. Todo o aparato de segurança, todo trabalhando em sintonia, em perfeita harmonia, para oferecer ao cidadão uma segurança de qualidade que ele tem direito. Para a área de saúde, gostaria de trazer mais recursos para equipar os hospitais públicos desse estado. Nós temos aí o exemplo do Hospital Regional de Ponta Grossa, em que eu consegui trazer em torno de 10 milhões para equipar esse hospital. O hospital tem até um tomógrafo computadorizado de última geração. O cidadão tem que ter acesso a esses equipamentos, a ressonância magnética, a ultrassom, todos os recursos que a medicina hoje oferece têm que estar ao dispor do cidadão pobre. Não só os ricos devem ter acesso a esses recursos. Toda a população. Quero trabalhar para uma saúde pública de qualidade para todos. Para essas eleições, eu gostaria de pedir o seu apoio. Peça voto aos seus amigos, familiares, vizinhos. Me ajude a fazer uma grande corrente para conseguirmos atingir esse objetivo. Me ajudem a ocupar novamente uma vaga na Câmara Federal. Ajudem o 1212 para deputado federal. Faça essa corrente e ficaremos muito agradecidos. Eu estou pondo o meu nome à disposição, o meu talento, a minha inteligência da sociedade para trabalhar para o público. Eu já demonstrei a minha capacidade na área privada, criando um dos maiores grupos educacionais deste país. Agora chegou o momento de oferecer o meu trabalho para a sociedade, para os pobres, para todos os paranaenses e também para todos os brasileiros. Na Câmara Federal, eu tive a oportunidade de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Essa frente visa defender os interesses reais dos brasileiros, da nação brasileira, de todo este país chamado Brasil. Muito obrigado. É o Wilson Pickler, 1212, é o deputado ficha limpa.